Boa tarde, pessoal! Pessoal? Não ouvi, acho que poderia ser melhor. Boa tarde! Agora sim! Boa tarde, professor! Somos estudantes do IAC na UFBA e este trabalho está sendo apresentado para o componente Bioclimatologia e Preservação Ambiental, ministrado pelo professor Carlos Frank, e tem como tema sustentabilidade. Nosso grupo é formado por 4 meninas, Juliana, Natália, Letícia e eu, Marília. Depois de muita conversa, optamos por esse tema, que é de grande relevância no cenário mundial. Vocês já pararam para pensar o que é a sustentabilidade e tudo o que ela envolve? Vamos então esclarecer as ideias. Observando a rotina de Luísa, percebemos que ela é muito consumista. Gasta muito tempo no banho e dorme de luz acesa. Atitudes nada sustentáveis. O café da manhã é o primeiro contato que Luísa e os demais moradores da cidade têm com o que acontece no campo, onde o uso abusivo de pesticidas e agrotóxicos e a contaminação da água e do solo influencia na sustentabilidade de todo o planeta. Daí pensarmos em sustentabilidade, um tema bastante debatido ultimamente. Mas o que é realmente? É uma palavra comprida que carrega um significado igualmente amplo. Ela envolve 4 conceitos: ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo, culturalmente diverso. Parece complicado, mas as atitudes por trás delas são bem simples. É o equilíbrio entre o que a gente precisa da natureza e o que a gente oferece em troca. É economizar recursos e utilizar melhor o que a gente consome. Água e energia, por exemplo. É reciclar, é diminuir os resíduos e poluentes, é pensar para onde vai tudo que a gente produz e descarta e de onde vem tudo que a gente usa. Em resumo, é tratar bem o ambiente com o respeito que ele merece. Será que nosso modo de viver está fazendo mal para o planeta? Será que estamos respeitando o mundo em que vivemos? Será que nós, ou vocês, têm alguma coisa a ver com isso? Qual o futuro que queremos? A Terra está aquecendo e um dos principais motivos é o aumento do efeito estufa, causado pela ação do homem. O efeito estufa é um fenômeno natural. Gases como vapor d'água e gás carbônico seguram os raios solares ao redor da Terra, fazendo com que a temperatura da Terra seja favorável à vida no planeta. Mas, quando a concentração desses gases aumenta, o efeito estufa fica mais intenso e, assim, mais difícil do calor ir para o espaço. Esse calor que fica contido na Terra faz a temperatura média do planeta aumentar. No Brasil, os cientistas estão prevendo um aumento de até 6 graus Celsius no século XXI, em relação às temperaturas médias do período pré-revolução industrial no século XIX. Esse aumento da temperatura vai provocar mudanças climáticas. Mudanças climáticas como aumento do nível dos rios, frequência e intensidade das chuvas e períodos de seca, o que interfere na agricultura, na saúde, na economia, na geração de energia, na produção e na biodiversidade. Um dos principais motivos do aumento do efeito estufa é a emissão de gás carbônico pelos veículos, pelas queimadas, pelas indústrias, ou seja, pode interferir muito na nossa vida. Nossa!
será que dá para fazer alguma coisa? Toda vez que se fala em preservar o planeta, ouve que é preciso mudar os hábitos de consumo, economizar água e energia, evitar comprar coisas que você não precisa, utilizar transportes coletivos. Mas não é só a gente que precisa mudar. A indústria, a agricultura e o comércio também precisam fazer a parte deles. Ou seja, precisamos ter uma economia mais verde. Economia verde significa usar os recursos naturais de forma responsável, agredindo minimamente o meio ambiente. Precisamos ter fontes de energias renováveis e limpas e que não poluam, como a energia eólica, a energia solar, a maremotriz e a biodigestora. Essa energia limpa vai alimentar as indústrias e as nossas casas, mas ainda é preciso diminuir o consumo. Você sabia? Apenas 0,3% da água de todo o planeta está disponível para consumo. Essa água tem que abastecer os 7 bilhões de habitantes da Terra. Então, o uso da água também precisa ser responsável, ou seja, usar os 5 R's: reciclar, reduzir, repensar, reutilizar e recusar. Para isso, é preciso enxergar com os óculos da sustentabilidade. A visão obtida quando usamos os óculos da sustentabilidade revela que cada atitude de cada pessoa é capaz de impactar positiva ou negativamente na sociedade e no planeta do ponto de vista social, econômico e ambiental. Mas o que teria levado o ser humano a usar os óculos da sustentabilidade? A resposta pode ser encontrada nos óculos que moldaram a sociedade até aqui. Enxergando por meio deles, o ser humano é um observador externo e separado da natureza, e se empenhou em conquistá-la. Esta visão foi responsável por grandes avanços e benefícios na ciência, tecnologia e indústria. Por outro lado, a economia mundial foi organizada pela lógica de extrair, produzir, vender, consumir e descartar, prejudicando assim o planeta em que vivemos e as próximas gerações. É este o futuro que queremos? Como contribuir com o uso mais racional dos nossos recursos naturais? Reduzindo o uso de produtos descartáveis, utilizando lâmpadas fluorescentes ou de LED, optando por eletrodomésticos categoria A, estimulando a coleta seletiva, tomando banhos curtos, conhecendo a origem das empresas dos produtos que consomem, cobrando dos políticos a conservação necessária da biodiversidade, utilizando transportes coletivos e não esquecendo dos 5 R's. Você já parou para pensar também que esses papéis podem ser reutilizados? Papéis? Por falar em papel, bem, os papéis que nós utilizamos nas nossas atividades nesse exato vídeo foram de apostilas velhas que nós tínhamos em casa, ou seja, um dos 5 R's da sustentabilidade, reutilizar. Aqui mesmo na UFBA é possível encontrar atitudes como essa. O Diretório Acadêmico de Medicina Veterinária tem um projeto de doação de apostilas usadas para que outros alunos possam reutilizá-las. Então, fica a dica. Dessa forma, podemos viver em equilíbrio com o planeta e os recursos que ele nos oferece. Hoje, utilizamos 50% a mais do que temos disponível em recursos naturais, ou seja, precisamos de 1,5 planetas para sustentar o nosso estilo de vida atual. É uma forma irracional de exploração da natureza que extrai os recursos naturais mais rápido do que sua capacidade de renovação. Agora é a vez de vocês.